Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Eu quero ler convosco os versos 1 ao 6. Apocalipse, capítulo 3, versos 1 ao 6. Continuando o nosso estudo sobre este livro, estamos estudando as 7 cartas que João escreveu à Ásia Menor. E hoje quero pensar convosco sobre Sardes, a igreja morta-viva. Sardes, a igreja morta-viva. Capítulo 3, do verso 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Santo Espírito, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, abre, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos perceber e compreender e aplicar tudo aquilo que vai ser falado hoje às nossas vidas. Que seja assim, Senhor, e que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença. Deus meu, Rei meu, rocha minha. Amém. Sardes, a igreja morta-viva. A vida nos traz, por vezes, péssimas surpresas. Eu gostava de contar uma história só para introduzir, para ilustrar o que estava acontecendo com esta igreja, o que está acontecendo com as igrejas de hoje e o que está acontecendo com as nossas vidas. Havia uma senhora que tinha um sonho de dar a volta ao mundo com o seu marido num cruzeiro. E a vida foi-se proporcionando. Ambos foram ganhando dinheiro, foram juntando para que a realização desse sonho fosse possível. Quando a senhora fez 50 anos, o seu esposo disse para a mulher: Esposa, vou-te oferecer a viagem à volta do mundo como teu presente de aniversário dos teus 50 anos, porque é uma data que fica marcada, é meio século. Mas o marido continuou: Mas, mulher, antes de fazermos a viagem, era bom ires ao médico, para ele te receitar alguma coisa para a tua prisão de ventre, porque ela sofria de prisão de ventre desde menina, desde a sua mocidade. Então o marido estava com medo, estava com receio de que embarcassem naquele navio e não houvesse a bordo algum medicamento que pudesse socorrer a sua esposa nos momentos de crise de prisão de ventre. E a senhora assentiu e foi ao médico. E quando chegou ao médico, ela era muito raro ir ao médico, ela nunca tinha ido ao médico. Quando chegou ao médico, o médico aconselhou aquela senhora a fazer alguns exames de rotina, aqueles exames normais. E a senhora foi fazer os exames e, com o envelope dos exames fechado, ela retornou ao médico e o médico olhou, tornou a olhar
até que pousou os exames em cima da sua secretária e disse: minha senhora, a sua viagem não vai ser possível, porque pelo aquilo que está escrito nestes exames, você tem um tumor nos intestinos e você vai ter que fazer mais exames. E ela disse: doutor, mas eu estou bem, eu sinto-me bem, eu estou forte, eu sempre tive esta prisão de ventre desde menina. E ele disse: pois, mas é que se tivesse ido ser tratada em menina, possivelmente não tinha chegado onde você chegou. Você está com um tumor já bastante avançado e você vai ter que ficar aqui, você vai ter que ficar internada, fazer mais exames e começar um tratamento urgente para que você não morra. Péssimas surpresas que nos traz a vida. Péssima surpresa que trouxe àquela senhora toda contente, que ia fazer a viagem da sua vida, a viagem do seu sonho, mas que um tumor travou esse sonho. Nós vivemos sim uma vida comum. Nós vivemos sim uma vida sem problemas, sem dores, sem aborrecimentos. Mas numa hora entramos num consultório e nos é diagnosticado um cancro. Esta história é aquilo que estava passando com Sardes. Sardes era uma igreja forte, uma igreja que respirava vida. E Jesus chega lá, o grande médico, e diz: Sardes, eu conheço-te, porque eu sou aquele que tem os 7 espíritos de Deus, ou seja, é aquele que estuda o íntimo dos corações dos homens. Eu conheço por dentro e por fora. Tu parece que estás viva, mas tu estás morta. Vivos e fortes por fora, mas a caminho da morte. Porquê? Porque as coisas nem sempre aparentam ou são como aparentam ser. Nem sempre as coisas são como aparentam ser. E há uma passagem de Jesus que ilustra bem porque é que nós adoecemos. Porque é que nós estamos vivos e parecemos mortos? Como é que a igreja de Sardes estava viva, mas estava morta ao mesmo tempo? Se você olhar aí no verso 3, do Apocalipse 3, diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-te, guarda-o. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Lucas 12, a partir do verso 6, Jesus conta uma parábola. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que Jesus está aqui alertando é que nós devemos guardar não as coisas da vida, mas guardarmos a palavra de Deus. Guarda, lembra-te depois do que tens recebido e ouvido. O que é que nós temos recebido e ouvido? A palavra de Deus. Então aquilo que temos recebido e ouvido, devemos guardá-lo. Deixe que eu lhe diga uma verdade que o vai, se calhar, mexer consigo. É melhor uma temporada no Hospital da Graça de Deus do que seguir a vida como se nada estivesse acontecendo, com a alma doente,
e a caminho da morte. Muitas vezes nós pensamos que respiramos vida, que transpiramos vida, mas estamos a caminho da morte. E a palavra que Jesus nos traz, que nos traz através da carta à igreja de Sardes, e você lembra-se que eu disse que todas as 7 cartas dizem respeito à nossa vida. Todas elas. Todas elas. A palavra que Jesus nos traz é para que nós não sermos uns mortos vivos. E para nós não sermos mortos vivos, vivos por fora, mas mortos por dentro, nós precisamos, todos os dias, sermos tratados pela graça de Deus. Entenda uma coisa, o mais importante não é a nossa vida, o mais importante não é a vida. O mundo anda procurando, anda lutando até pelo aqui e agora. O mundo está mais imediato do que era há uns anos atrás e cada vez vai ser mais. O mundo dá valor à saúde, às riquezas, às coisas, ao estatuto, à família e por aí fora. Mas o que Jesus está dizendo hoje, igreja, é que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Paulo, em 2 Coríntios 12, Paulo orou 3 vezes a Deus e disse: Senhor, tira-me este espinho da carne. Existe muita especulação sobre qual era aquele espinho. Uma coisa é certa, Paulo era um homem doente, sim. Paulo sofria de uma doença. Talvez fosse da vista. E Paulo orou: Senhor, eu quero a vida, eu quero saúde, Senhor. E Deus diz: não, melhor que a vida, melhor que a saúde é a minha graça, porque a minha graça te basta. Existe muita gente morta com fama de ser viva. Eu queria falar 3 pontos convosco. Isto foi só uma introdução a esta carta, para que você pensasse agora, mediante esta introdução, pensasse agora nos 3 pontos que nós vamos falar. Há muito tempo que não vejo, mas eu seguia com interesse uma série que dava na televisão, que é o do Dr. House. E o Dr. House tinha uma equipa de 6 ou 7 médicos e a única coisa que ele fazia era diagnóstico. Porque o melhor médico é aquele que faz primeiro o diagnóstico. E o melhor tratamento, ele tem que ser acompanhado primeiramente por um diagnóstico. E o que Jesus está aqui fazendo é um diagnóstico à igreja, a Sardes, a Olhão, a nós. O que Jesus está aqui fazendo é um diagnóstico às nossas vidas. Então, qual é o diagnóstico da graça de Deus para esta igreja? Como eu disse, todo o tratamento depende de um diagnóstico correto. Não se pode ir tratar uma dor de pé quando se dói a cabeça. E dói a cabeça porquê? Existem porquês, existem causas, existem razões. E é essas causas e essas razões que Deus quer tratar hoje. E no texto existem sintomas da doença que Sardes sofria. E eu gostaria, meus queridos e minhas queridas, de aplicar esta carta hoje às nossas vidas. Porque eu estava escrevendo este sermão e eu estava dizendo: Senhor, dá-me forças para falar isto. Porque ela toca nos pontos cruciais da nossa vida normal. Nós andamos todos emplumados com aquilo que nós somos e com aquilo que nós adquirimos. E depois vem Jesus e diagnostica uma grave doença na nossa alma. Sintomas decisivos para as pessoas que estão mortas de alma. O primeiro sintoma que nós encontramos neste texto é a arrogância. A arrogância nos causa mal, nos causa cancro na alma. Se vocês virem aí, no verso 1,
diz aí ao meio: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, de que tens nome. Na realidade, a melhor tradução era: conheço as tuas obras, que tens fama de que vives. Esta igreja vivia afamada pelo aquilo que os outros falavam do povo falava da igreja. Fama é um povo que fazia muito. Olhando para esta igreja, praticamente não se encontra defeitos exteriores, mas o que Jesus está tratando aqui são defeitos interiores. Esta igreja tinha fama de ser uma grande igreja, e já vou explicar porquê. E ela gabava-se de fazer muito. Esta igreja possivelmente era das igrejas que mais fazia em relação às outras 6. Não era a mais perfeita, mas era a que mais fazia. E o que é que alimentava esta fama? Sardes, a cidade de Sardes, situava-se num lugar estratégico, protegido pela própria geografia. De um lado eram umas grandes montanhas e à sua frente tinha o mar Egeu. Esta cidade era uma cidade militar e tinha lá uma grande fortaleza, e era praticamente impossível alguém conseguir entrar ou conseguir surpreender a cidade, entrar, invadir e destruir. Era praticamente impossível. Apenas Alexandre o Grande entrou naquela cidade e dominou Sardes, assim como toda a Ásia Menor, a Ásia Oriental e por aí fora. Um terremoto no ano 12 depois de Cristo, já na nossa era, devastou toda aquela cidade. Toda a cidade ficou completamente destruída, em ruínas. Mas, passado pouco tempo, com os seus próprios recursos, a história diz que eles não quiseram ajuda nenhuma dos outros impérios, com os seus próprios recursos, tanto em dinheiro como em mão de obra, eles se reergueram sozinhos. Eles reconstruíram a cidade. Era uma cidade de gente forte, de gente valente. Era uma cidade de gente que se propunha a fazer, se propunha a trabalhar e não estava dependente dos outros. Esta cidade, ela tinha fama em toda a Ásia Menor. E a igreja estava inserida neste contexto. A igreja estava inserida nesta ideia. Mas Jesus, quando olhou para a cidade, Jesus, quando olhou para a igreja, ele viu outra coisa. Você repare que, se nós olharmos para o texto atentamente, parece que nenhuma falsa doutrina prosperava naquela igreja. Nós não vemos aí as doutrinas de Baal, de Balão, nós não vemos aí as doutrinas dos nicolaítas, nós não vemos aí os cultos aos deuses estranhos, nós não vemos aí os pecados de prostituição. Esta igreja não tinha, aparentemente, não tinha falsa doutrina, além de estar numa cidade famosa, além de ser uma igreja forte, composta de gente forte, de caráter forte. Eles não praticavam falsas doutrinas, mas Jesus viu outra coisa. Jesus viu a arrogância deste povo. E convenhamos, no contexto dessa cidade e fora da graça de Deus, é muito fácil alguém se tornar arrogante. E eu sei daquilo que estou falando, porque eu nasci numa igreja assim, de tão expansiva que era a igreja, de tantas coisas que a igreja fez. Os líderes dessa igreja começaram-se
a vangloriar. E por arrasto, por consequência, o povo começou assim também. Eu pertenço àquela. Começou a inchar o peito. Isso chama-se arrogância. Arrogância também, não só aqueles que dizem que não se incham o peito daquilo que fazem, mas existem vários tipos de arrogância que nós precisamos ter cuidado. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes dizer assim: eu não peço nada a Deus porque eu não preciso. Isso é arrogância. Porque nós necessitamos, eternamente dependentes de Deus, eternamente dependentes da graça de Deus. Porque quando nós dizemos que não peço nada a Deus porque eu tenho tudo, parece que Deus não faz nada na minha vida, parece que sou eu que conquisto tudo, parece que sou eu que sabe tudo, parece que sou eu que faço tudo, e estou colocando Deus de parte. Como é que é possível eu falar de Jesus a um povo assim, que não precisa de nada, que tem tudo? Quantas vezes eu já não falei de Jesus e as pessoas me dizem: não preciso, eu não preciso de Deus para nada. Eu acredito, mas eu não preciso de Deus para nada. E como eu não preciso de Deus para nada, também não preciso ir à igreja. Outros que eu falo, e todos os dias, ainda hoje, me dizem: eu não preciso de ir à igreja, porque eu tenho a minha própria autonomia. Isso, meus queridos, me desculpem, mas isso é arrogância. Isso é um mal à alma. Pessoas que vivem de arrogância, Jesus chama pessoas mortas-vivas. Pessoas com a alma adoecida. Mas existe outro sintoma aqui, além da arrogância. Existe a anemia. Esta igreja era composta de pessoas anémicas. E as pessoas anémicas têm a mania que são fortes, mas elas enfraquecem de dia para dia. Nós vimos aí no verso 2, diz assim: ser vigilante e consuído o resto que estava para morrer. Consuída o resto que estava para morrer. O que Jesus está dizendo... Vamos continuar. Ser vigilante, verso 2, e consuído ao resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Não tenho achado íntegras. O que Jesus está aqui dizendo é que, embora pareças forte, desfaleces rapidamente. Porquê? Porque não atinges os níveis. Estes crentes não estavam atingindo os níveis que Deus nos dá. Qual era o problema daquele povo? Porque é que eles não estavam atingindo os níveis? Porque é que eles estavam anémicos? Porque eles não amavam mais a palavra de Deus. E meu amado irmão, hoje é igual, infelizmente. Igrejas que não amam mais a palavra de Deus, igrejas anémicas, estão desfalecendo dia após dia. As suas práticas, as suas ações estavam fora daquilo que Deus pede. Repare que as pessoas anémicas não sentem fome por aquilo que devem comer. Quem é anémico, a doença, a anemia, não sente fome. Come por hábito. Pessoas que não brilham os olhos quando aparece um belo prato de comida, são pessoas anémicas. E se eu transportar isto para aqui, pessoas que não brilham os olhos quando veem um belo prato, um belo sermão, são pessoas anémicas. Pessoas que não querem ouvir palavra, pessoas que não querem ouvir doutrina, são pessoas anémicas. São pessoas que estão desfalecendo rapidamente. Qual era o problema daquele povo? É que as suas palavras não passavam de palavras de homens.
tudo da cabeça humana. Tudo de experiências próprias. Faz-me lembrar um pregador que eu ouvi, que abriu a Bíblia e leu um versículo, fechou a Bíblia e começou a falar, e até eu me esqueci qual foi o versículo que ele leu. Ele foi à lua e voltou. E eu saí daquele culto a pensar para comigo, o que é que ele queria dizer? O que é que eu posso aprender daquilo que ele disse? Isso são pessoas anémicas. São pessoas que se afastam dos níveis de Deus. São pessoas que se afastam daquilo que realmente Deus quer, a sua palavra. E Paulo vai falar algo, um texto que eu leio muitas vezes para mim. 1 Tessalonicenses 2, verso 13, diz assim: outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Eu leio muitas vezes este versículo para mim. E depois peço a Deus: Senhor, não permitas, cala a minha boca quando eu for falar algo de mim próprio. Não permitas que a minha boca não fale apenas e somente a tua palavra. Por que é que eu faço isso? Para não criar crentes anémicos, para não deixar que as vossas almas desfaleçam, para vos dar realmente o bom e eterno e santo alimento. Faz-me confusão como é que alguns dizem. Dizem não, eles não sabem interpretar a Bíblia. E Paulo, a uma dada altura, diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E alguns dizem hoje: pastor, você fala muito de versículo, fala muito de texto bíblico. A letra mata, pastor. Nós temos que chamar mais o Espírito, porque é o Espírito que vivifica. Pois eu digo, meu querido e minha querida, você é um anémico espiritual. Porque a letra não mata, a letra me alimenta. Porque esta letra que está aqui é a palavra de Deus, é o maná do céu, é o pão vivo. Deixe que eu lhe dê uma novidade hoje. Para você que já perdeu o hábito de ler, de ouvir e até de praticar. Quem ouve, quem crê, quem pratica a palavra de Deus, acumula para si calorias espirituais. Eu vou dizer novamente para você fixar bem, gravar bem no coração. Quem ouve a palavra, quem crê na palavra, quem pratica a palavra, acumula para si calorias espirituais. Nunca irá ficar anémico. Mas o terceiro sintoma que Jesus encontrou nesta igreja é a amnésia. A amnésia é um problema para nós, não é, irmãos? Há muitas vezes que eu já assisti pessoas que acabam o culto e depois viram-se uma para a outra, ou um para o outro, e o que é que o pastor falou mesmo? É amnésia. Esquecem logo, rapidamente. Outros até se lembram o que é que o pastor falou, mas passam a porta para fora e esqueceram-se. Varreu-se-lhes. Veja o verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te. Que necessidade tinha Jesus de dizer àquela igreja: lembra-te.
Busca no interior da tua mente, faz um esforço para te lembrares aquilo que tens ouvido e recebido. Porquê é que Jesus disse isso? Porque o povo esqueceu tudo o que tinha ouvido e querido lá no princípio. As igrejas estão cheias de gente assim. Mateus 13, Jesus diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ou seja, esquece. Em que lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E isto é amnésia espiritual. Você hoje pode estar vibrando com o sermão que está ouvindo, mas Jesus diz: lembra-te, guarda-o, grava-o, não esqueças, para que não fiques amnésio. O quarto sintoma que Jesus encontra aqui é a apatia. Existe a empatia e existe a apatia. A empatia é aquilo que nos aproxima e a apatia é aquilo que nos afasta. Verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Os doentes de Sardes não tinham comunhão com aqueles que estavam sãos. Estes homens e estas mulheres que não se contaminaram, foi aqueles que olharam para os outros, para aqueles de peito inchado, para os arrogantezinhos, e disseram: não vale a pena. Nós não conseguimos chegar a eles estão muito longe de nós. Os outros estavam com o peito inchado, olhavam para aqueles que estavam de vestiduras brancas, os que Jesus chama como dignos, e dizem: não vale a pena, porque vocês são muito medíocres ao pé de mim. Vocês não chegam aos meus calcanhares. Eu sei mais, eu prego melhor, eu canto melhor, eu louvo melhor, eu faço uma gestão da igreja muito melhor do que qualquer um. Portanto, chega para lá, fica na tua cadeirinha e não te chegues ao pé de mim. Isso é o sintoma da apatia. A alma fica doente. A alma doente fica apática na presença de gente sadia. Nós não suportamos gente que está sadia espiritualmente quando nós estamos doentes. Olha o que é que o mesmo apóstolo João escreveu, possivelmente à mesma igreja. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, de que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deixe que eu lhe diga algo que nós não gostamos de ouvir, mas que precisamos de ouvir. Você pode hoje analisar o seu estado espiritual analisando as suas amizades. A minha avó dizia assim: diz-me com quem andas, eu digo-te quem és. Analisa as tuas amizades e você vai encontrar o seu estado pessoal. Porquê? Porque a luz se agrega somente com a luz. Onde há trevas, quando a luz chega, as trevas dissipam-se. Então, se eu sou trevas, eu nunca me vou dar com luz. E se eu sou luz,
as trevas vão embora. Analise as tuas amizades e muitas vezes nós temos que excluir algumas amizades, principalmente os arrogantes, principalmente aqueles que enchem o peito. E a segunda verdade que eu quero dizer é que o cristianismo é para ser vivido na comunhão da igreja. Não existe cristianismo se não houver comunhão da igreja. Porque cristianismo é isto, é andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros. Que coisa! Como é que eu posso ser cristão em casa? Como é que eu posso ser cristão lá na minha secretária, no meu computador, com a minha Bíblia? Eu só sou cristão quando eu estou com os cristãos. Eu só sou cristão quando eu estou emanando luz ao pé de outras luzes. Quem me está a entender, diga amém. Estes foram os sintomas que Jesus encontrou nesta igreja. Agora, o segundo ponto que quero falar convosco é: qual é o tratamento que Jesus propôs a esta tão grave doença, que é a doença do morto-vivo? O primeiro tratamento que Jesus propõe, no fim de ter diagnosticado o problema grave na igreja, o primeiro tratamento foi a vigilância. Verso 2. Sê vigilante. Este verbo vigilante, ou ser vigilante, isto é a ideia original, é de nós despertarmos rapidamente de um sono. Ou seja, se alguém está dormindo e eu chego lá e abano: acorda, acorda, acorda. É isto. Acorda, desperta, igreja. Este é o primeiro tratamento, é nós despertarmos para a realidade que estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo uma vida a caminho da morte. Desperta! O segundo tratamento é o cuidado. Diz aí no verso 3, lembra-te, cuidado com aquilo que perdestes. Retorne, igreja, às Escrituras. Retorne a orar com as Escrituras. Quantas vezes já foi aqui: retornemo-nos, pois, ao primeiro amor. Há 30 e tal anos atrás, quando alguém se entregava a Cristo, aquilo era um evangelista puro, nato, porque ele saía da igreja saltitando, anunciando aos outros. Hoje não. Hoje nós afastámos-nos das Escrituras. Hoje nós já não oramos mais pelas Escrituras. Não oramos mais com as Escrituras. Cuidado. Terceiro tratamento está no verso 3. Lembra depois do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Guarda-o. É como que Jesus está dizendo: aplica essas coisas que lá atrás ouvistes. Lembra-te e aplica na tua vida, porque esse é o verdadeiro tratamento. Eu consigo perceber aqui claramente que a única coisa que nos cura a nossa alma é a palavra de Deus, é as Escrituras. Como pode alguém não ler as Escrituras? Coloque em prática tudo o que lê e tudo o que ouve. Quando olhar para a sua Bíblia lá em casa, busque prática para a sua vida. Quando ouvir um sermão, busque prática para a sua vida. É claro que eu só trouxe um sermão, mas a forma como eu prego o sermão, ele chega a todas as vidas de modos diferentes. Eu sei isso. Cada um que está ouvindo está recebendo pela necessidade que tem na sua alma e no seu coração. E esse é que faz todo o sentido. Quarto tratamento, dos mais importantes. O primeiro, vigilância. O despertar.
O segundo, o cuidado. Lembra-te. O terceiro, a aplicação. Guarda o que tens recebido e ouvido. E o quarto tratamento é arrependa-se. Arrependa-se. Verso 3 ainda. Guarda-o e arrepende-te. Deixe que a palavra de Deus o leve ao arrependimento. Eu vou lhe dizer mais uma novidade. Se não for a palavra de Deus, nós não nos arrependemos do nosso pecado. Porque é a palavra de Deus que nos revela a nossa podridão. E é a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que nos inclina a suplicar o perdão de Deus. Porquê? Porque a nossa natureza é arrogante. E quando há arrogância, não há arrependimento. Entende agora? Jesus quer curar almas hoje. Você está disponível para ser internado no Hospital da Graça? Você está disponível para passar pelo bisturi da graça de Deus? É que para nós sermos curados, nós temos que estar disponíveis. Exatamente igual a alguém que vai a um hospital fazer uma cirurgia. Se não for lá, o cirurgião não faz nada. E agora repara, há algo muito curioso que nos vai chamar a atenção. Na falta do nosso interesse, Jesus nos surpreende com aquilo que menos nós esperamos. Vamos ver o verso 3 com calma. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não o quê? Se não te arrependeres, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Nós olhámos lá atrás, no contexto da cidade de Sardes, que Sardes nunca tinha sido o quê? Invadida, porque Sardes sentia-se confortável com a sua fortaleza e com os montes para trás das costas e com o mar Egeu pela frente. E o que Jesus está dizendo à igreja, não estejas tão certo, porque eu sou aquele que tem as 7 estrelas na minha mão. Ou seja, eu comando todas as igrejas. E se tu pensas que estás aí todo seguro de ti, não te interessas daquilo que eu estou falando, eu vou-te surpreender, eu vou entrar na cidade de Sardes. E vou entrar como um ladrão. Eu vou entrar destruindo. Eu vou entrar tirando de tudo aquilo que tu dás valor. Entende o que é que o Jesus diz? Entra como um ladrão? Porque é isso que o ladrão faz. O ladrão destrói-nos a nossa vida, rouba-nos as nossas coisas. Jesus entra na igreja assim. Por isso é que é muito importante nós atentarmos para aquilo que Jesus está dizendo à igreja de Sardes. Porque o que Jesus está dizendo à igreja de Sardes está a dizer-te a ti e está a dizer a mim hoje. Hoje. Quem não despertar para Deus de um momento para o outro, perde aquilo que toda a vida conquistou. Quem não despertar para Deus, perde de um momento para o outro aquilo que durante uma vida conquistou e depois morre. Terceiro ponto que eu queria falar convosco, já caminhando para o final. No fim de fazer o diagnóstico, no fim de propor o tratamento, Jesus vai agora fazer um prognóstico. O prognóstico da graça de Deus.
Para aqueles que querem se submeter ao tratamento. E eu hoje estou falando para aqueles que querem se submeter ao tratamento. Porque Jesus não obriga ninguém, e muito menos eu vou obrigar alguém. E Jesus está aqui a dar dois caminhos. Aliás, ele só dá dois caminhos. Em Deuteronômio 30:15, Deus diz: eis que convoco os céus e a terra como minhas testemunhas contra vós, que vos coloquei na vossa frente o bem, o mal, a vida e a morte. Deus dá sempre dois caminhos. A responsabilidade de entrar por caminho é nossa. E Deus ainda dá uma sugestão. Escolhe, porém, a vida. Escolhe, porém, o bem. Agora, qual é o caminho que eu vou escolher? Então, o terceiro ponto que eu quero falar é para aqueles que escolheram. Não, eu quero ser tratado. Eu quero ser internado no hospital da graça de Deus. Eu quero que Deus, pelo seu bisturi da sua graça, trabalhe na minha vida, corte tudo o que tiver para cortar, quebre tudo o que tiver para quebrar, eu quero. Então é para esse que eu quero falar hoje. Para aqueles que se submetem ao tratamento de Jesus, o prognóstico dele, em primeiro lugar, é santidade. Ou seja, aquilo que nós vamos alcançar. Santidade, saúde espiritual. Está aí nos versos 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Agora é que andarão de branco comigo. Isto é santidade. Jesus nos santifica. Jesus nos dá saúde espiritual. Deixa que eu lhe diga outra coisa. Você descobre todo o bem da saúde apenas no dia que você a perde. Não entendi, pastor, eu vou explicar. Você só dá valor à saúde no dia que você fica doente. Você só dá valor à santidade no dia que você tiver de rastos. Segundo prognóstico que Jesus nos dá-nos a santidade e dá-nos também a segurança ou imunidade. Verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Isto é uma segurança que Jesus nos dá. Não só aqueles que são dignos, estavam lá ainda na igreja de Sardes, mas também aqueles que hoje se submetem ao tratamento. Serão vestidos com vestiduras de branco, e voltemos ao verso 4, e andarão de branco junto comigo. Isto é a segurança que Jesus nos dá, a imunidade, a segurança eterna. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isto é uma segurança eterna, uma imunidade contra o mundo, contra as coisas do mundo. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quando nós nos submetemos ao tratamento do arrependimento, nada nem ninguém nos pode acusar. Porque Ele diz que confessa o teu nome diante do próprio Pai e dos anjos. Ele diz: Senhor, este agora é meu. Porque Ele foi tratado com o meu sangue. Ele foi tratado com a minha graça. Ele se arrependeu. Ele se sujeitou ao tratamento. Ele deixou-se internar no meu hospital. Ele deixou-me fazer a cirurgia completa. Pai, este é meu. Em terceiro lugar, é a longevidade ou a salvação. Verso 5. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Esta é a nossa longevidade. Nós iremos ter para todo
a eternidade o nosso nome escrito lá naquele livro. Aquele que venceu este tratamento, ele pertence a Jesus. E tudo o que nós temos que fazer é obedecer ao médico. E isso está no verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a única coisa que nós temos que fazer é dar ouvidos ao médico, porque ele é que sabe. Não somos nós. Nós muitas vezes é que temos a mania que somos médicos. Automedicamos, percebemos aquilo dos exames todos. Mas não. A única coisa que eu tenho que fazer é dar ouvidos ao meu médico. E neste caso é a Cristo Jesus, o meu Salvador. Neste caso é aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja hoje, através da boca deste humilde pastor que vos fala. A única coisa que você tem que fazer é se sujeitar à voz do médico, obedecer. Jesus veio cuidar somente daqueles que reconhecem estar doentes. Jesus nunca vai curar alguém que diz que não precisa de nada, alguém que diz que tem uma saúde férrea, alguém que diz que não necessita de coisa nenhuma. Jesus nunca vai curar isso. Agora, aquele que diz: Senhor, eu estou doente, eu necessito de um medicamento, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão. Eu me entrego nas mãos de ti, Senhor, para que cuides da minha vida, para que cures a minha alma. Jesus vai cuidar. Entenda bem uma coisa muito importante. Você, sem a graça de Deus, é, sim, um doente espiritual. Você, sem a graça de Deus, é, sim, um morto-vivo espiritual. Está vivo, mas está morto. Porque a sua carne vive, mas o seu espírito está morto. E se nós olharmos para a carta de Efésios, capítulo 2, diz que Ele nos vivificou. Ele nos retornou à vida. Ou seja, Ele passou todos nós pela marquesa da graça de Deus. Se entrega hoje nas mãos graciosas de Jesus. Não saia daqui ou saia daqui e chegue aqui à sua casa e se entregue nas mãos dele. Só Ele é que entende quais os nossos problemas. Só Ele é que entende quais os nossos problemas de saúde espiritual. Entregue-se ao tratamento. Busque a palavra de Deus. Lembre-se da palavra de Deus. Cuide da palavra de Deus na sua vida. Se aplique a palavra de Deus na sua vida, para que você não seja mais um destes cristãos de Sardes. Amém, igreja? Que Deus nos possa abençoar com a sua graça e com a sua misericórdia.